todos meus amados, queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto e ao quadro Adolescentes de Deus, tá bom? Este quadro que tem como objetivo conhecermos o conteúdo da próxima lição que será tratado em sala de aula, tá bom? Então fique conosco até o fim e que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Estamos aqui dentro do quadro Adolescentes de Deus, né? Como vimos aí, foi dito na entrada. Vamos estar aqui conhecendo já o tema central. Deixa eu guardar aqui um fone de ouvido. Que tem como título A História do Povo Escolhido. Sempre lembrando que é o povo de Israel. Bom, agora nós vamos ver a lição pela qual estaremos conhecendo seu conteúdo. Novos líderes para o novo tempo, os juízes. Tempo que, na verdade, não foi a caráter do agrado de Deus, né? Mas vamos, por certo, aprender muito sobre essa lição aqui, esse conteúdo. Para tanto, vamos estar antes orando, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão, nossos pecados temos cometido. Queremos, Senhor, Te agradecer, Pai, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome que está escrito no livro da vida e a esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento o Senhor divino buscar. Estamos aqui diante de mais um quadro, Pai, de escola dominical, agora pertinente aos adolescentes e a todos que amam a Tua palavra. E estaremos aqui, Pai, nesse momento, conhecendo mais um conteúdo, Senhor, desta lição, ó Pai, que será tratada em sala de aula. Se conosco, Pai, neste momento e a todos que comigo estarão aqui, Senhor, dividindo esse tempo, ó Pai, e sempre, Senhor, na expectativa, Pai, do Teu agir, do aperfeiçoamento, do Senhor venha aperfeiçoar nossas vidas, abrir nossos olhos, Pai, fazer nós entendermos a altura, a profundidade, mas também a largura e o comprimento, Senhor, da Tua palavra. Faz isso em nossas vidas, enche-nos do Teu Santo Espírito, nos faz sensível, Senhor, à Tua direção, à Tua presença, Senhor, à Tua palavra. Abençoa cada adolescente, Pai, que vai estar aqui conosco e todos que haverão de, Senhor, engranjar, Senhor, neste quadro, a cada dia, a cada quarta-feira em que ele vem aqui, Senhor, ser colocado no ar. Faz isso, Pai, em nossas vidas. E já quero, Pai, aqui também te agradecer por mais um inscrito no canal. Somando agora o número de 105 inscritos. Isso só pode ser obra do Senhor, pois tenho por certo, e o meu desejo é que cada inscrito, Senhor, seja dentro dos atos providenciais do Senhor e da Tua vontade perfeita e não permissiva. Faz isso, Pai, é o que eu te peço e já te agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero aqui, né, já que fiz menção, que estava quase esquecendo, de agradecer a Deus por mais um inscrito no canal. Nós estamos hoje, é dia 16 de abril. Esse vídeo estará no ar na sua segunda correspondente, na sua quarta-feira correspondente e que precede aí, né, que antecede, melhor dizendo, o domingo
em que essa lição será tratada. Porém, aqui eu quero fazer menção, nesse momento dessa gravação, dessa alegria de ver você, meu caro irmão, irmã, ouvinte da Palavra de Deus, que ali tocou no escrito, se inscreveu e agora está fazendo parte desse montante, né, que está crescendo a cada dia, e só tenho a glorificar a Deus, e que esse canal, que não é meu, mas é nosso canal, seja uma bênção também na sua vida, como tem sido na minha vida, só pelo fato de eu não estar somente conhecendo a lição dos adultos, pela qual faço parte em classe de aula e acompanho todo domingo. Em sala de aula eu estou ali presente para aprender mais e mais com o Senhor. Mas também por esta bênção que tem sido esses dois quadros nesse canal, dos jovens e dos adolescentes, das lições, que para mim foram somadas, né, no exercício de, amado, estarmos voltando, pelo menos nesse período, e todos que aqui estivemos, voltando a nossa mente para o alto, para as coisas de Deus. Isso é muito bom, que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, né, com respeito, Senhor, a esse privilégio que o Senhor está nos dando. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos então agora para a lição, sem mais demora, tá bom? Novo líder para o novo tempo. Olha só que tempo, hein? Os juízes. Esse aqui vai. Já vai. Leitura bíblica, né? Deixa eu só... É Josué 2, 11 a 19. Então vamos para as escrituras. Josué 2, versículo 11, né? Ao versículo 19. Onde a palavra do Senhor nos diz. Leitura bíblica em classe. Ou, deixa eu ver aqui como é que está aqui. Leitura bíblica. Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações e em ninguém... Deixa eu só ver aqui o negócio. Tá tudo certo. E não vimos em ninguém mais... Não. Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima no céu, embaixo na terra. Agora, pois, peço-vos, jurai-me pelo Senhor que, como usei de bondade para convosco, vós também usarei de bondade para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro. É Juízes, né? Deixa eu ver aqui. É Juízes, desculpa, irmãos. Desculpa. Juízes. Estava vendo estranho o texto. Juízes 2, 11 até o 19. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Balaíns. Abandonaram o Senhor e seus pais, que os tirara da terra do Egito. E foram-se após outros deuses, e dentre os deuses do povo, dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, abandonando e servindo a Balaíns e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão dos espoliadores, que o despojaram e os vendeu à mão dos seus inimigos ao redor, de modo que não puderam mais resistir diante deles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o mal, como o Senhor tinha dito. Como lhe tinha jurado, estavam em grande aflição. Mas o Senhor suscitou juízes, que o livraram da mão dos que os espojavam. Contudo, não deram ouvidos nem aos seus juízes, pois se prostituíam após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, em obediência ao mandamento do Senhor, não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, ele era com o juiz e o livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, em razão do seu gemido, por
causa dos que o oprimiam e afligiam. Mas depois da morte de juízes, reincidiam, se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não adoravam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Nós entendemos, amados e queridos, adolescente, que por essa leitura bíblica, nós vemos duas ênfases relevantes nesse texto bíblico. O primeiro era a dureza do coração israelita. O texto que nós lemos diz: enquanto eles foram fiéis a Deus, Deus mantinha as promessas sobre esse caráter da obediência, que era abençoar o povo, guardar o povo, fazer com que ele resistisse aos seus inimigos, que não são poucos, ao nosso exemplo, porque essa questão bíblica do Antigo Testamento é um ensino para nós na Nova Aliança também. Então, o primeiro ponto é esse. E que essa dureza não se admire em você, cara adolescente. Que essa dureza está em nós. Não somos diferentes dos israelitas. Somos tendenciosos, ao decorrer do tempo, pela falta da vigilância, da obediência, da direção de Deus, a tomar o mesmo caminho. Um caminho de rivalidade contra Deus. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que amam o mundo se tornam inimigos de Deus. Não existe dois ambientes. Só existe um só, em que Deus estará conosco. Se nós estivermos permanecendo obediente à sua palavra e também submisso aos fiéis, vou colocar bem essa palavra aqui, essa expressão, aos nossos fiéis líderes, que são agora, de momento, nossos pastores, quem sabe na sua congregação ou no seu ministério adolescente, seja um presbítero, seja alguém que o pastor colocou à frente do corpo de adolescentes ou do corpo de jovem. Então, a submissão a essa liderança é do agrado de Deus, e Deus, ele passa a ser comigo e com você, caro adolescente. Porque fora disso, nós estaremos, resistindo ao amor de Deus. Sabia disso? Quando nós não consideramos a questão daqueles que o Senhor coloca à nossa frente como líderes, que eram os juízes aqui, e a Bíblia, o texto bíblico que nós lemos, disse que enquanto eles estavam sob a submissão àquele juízes, todos os dias daquele juízes, Deus fazia com que o povo, ele fosse um povo a resistir aos seus inimigos e a conviver sob as bênçãos de Deus. Porém, por outro lado, esse texto bíblico deixa mais outro ponto em relevância. O amor de Deus, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus são características predominantes, majoritárias no tempo dos juízes. Novas lideranças, um novo tempo, mas um tempo que ao coração de Deus foi um tempo de tristeza, um tempo de pesar, porque Deus, ele não se alegra com as nossas aflições. Deus não tem de bom grado qualquer que seja o sofrimento que venham a passar. Ele até o usa sobre uma característica de soberania, sabedoria e consequências que nos seus finais para nós redundam em bênção. Ele até pode usar esse caminho. Porque a Bíblia diz, através de Naum, que Deus tem os seus caminhos em meio às tormentas. Mas aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia, cuja procedência é a dureza de coração,
Isso de modo algum agrada a Deus. E a primeira atitude nossa de arrependimento faz com que Deus ele venha a expressar, né, a sua misericórdia, a estender a sua misericórdia para conosco. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Por isso, caro adolescente, ainda que exista um estigma no que diz respeito aos adolescentes, no que diz respeito aos jovens, pela atitude de alguns, não é todos, e acabaram gerando esse estigma, né, de ser uma classe dentro do corpo da igreja de difícil trato. E eu digo que isso é a minoria. E para você a palavra do Senhor é que ninguém despreze os dias da tua mocidade. Que você, cara adolescente, seja um ícone para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu irmão, para a sua irmã. E até mesmo para aqueles que, ainda que são adultos, até mesmo que são pessoas que deveriam ser o exemplo e não são, você seja este exemplo, como Paulo escrevendo a Timóteo, né, e como a Tito diz, para que ele seja o exemplo na caminhada da fé. Então, que seja assim com você também, amado e querido adolescente. Compreender a mudança da liderança, a questão do tempo, né? E que esse tempo não seja como o de Juízes, de altos e baixos, mas seja um tempo de estabilidade, de uma perseverança na fé e na obediência a Deus. Amém? A mensagem. Todas as pessoas daquela geração também morreram e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Olha só. 2 fatores que nos levam a um desvio espiritual. Primeiro ponto, esquecer do Senhor. Segundo, esquecer dos seus feitos, das suas obras em prol das nossas vidas. Sobre os viés da misericórdia de Deus, sempre. E passamos a tratar a Deus com desprezo. Aquela geração morreu, a nova não tinha a palavra de Deus, não tinha a Deus como Senhor, passaram a viver aos modos dos gentios daquela época, cujos deuses deuses que predominava dentro daqueles milhares de deuses, daquela poligamia, daquele clima de poligamia, era Baal e era Astarote, deuses da fertilidade, se diziam, Baal, deus do tempo, e por aí vai, várias características que eles alimentavam essa enganosa fé a esses deuses que predominava sobre o panteão de ídolos do tempo do Oriente Médio e do tempo de Israel. E eles se voltaram para eles. Por que motivo? Esqueceram o Senhor, esqueceram das obras que ele tinha feito. Porque como aquela nova geração esqueceram das obras que Deus tinha feito? Porque aquela geração, com Josué, adulta, tinham conhecimento da obra que Deus tinha feito, justamente pelo exercício da educação familiar peculiar aos israelitas, que era falar dos feitos de Deus, falar das maravilhas de Deus, falar do caminhar do povo de Deus, tanto no Egito como durante o deserto. Eles testemunhavam e mantinham viva essa imagem e esse conhecimento dentro do coração dos seus filhos. Porém, a Bíblia tristemente aqui diz, o texto bíblico, que eles esqueceram de Deus e das coisas que havia feito pelo povo deles, pela sua nação. Vamos descobrir. O período de Juízes se iniciou logo após a morte de Josué. Todavia,
Quando a geração de Josué passou, a geração seguinte se esqueceu de Deus e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aqui fica evidente a importância adolescente de uma liderança. Cada um fazia o que queria. Olha só, isso teve consequências, pois Deus permitiu que inimigos derrotassem Israel e o subjugassem. Primeiro ponto, o período do juízo. Sob a liderança de Josué, Israel conquistou grande parte de Canaã e repartiu as terras entre as tribos, ou seja, se estabeleceu na terra prometida. Josué viveu e liderou o povo até completar 110 anos de idade. A se despedir do povo, ele instruiu que todos deveriam seguir obedecendo a Deus e alertou que a prática da idolatria traria os juízos de Deus sobre eles. Então eles estavam passando, pelo que estava passando, por uma plena consciência, não só da atitude e da escolha que estavam fazendo e as consequências que poderiam ou que deveriam de vir diante desta escolha. Enquanto Josué e o chefe das 12 tribos lideravam, o povo temeu ao Senhor. Todavia, após a morte de toda essa geração, os descendentes se esqueceram do Senhor, das coisas que ele havia feito por Israel. Eles se envolveram com o culto à divindade pagã de Canaã, se rebelando contra Deus. Por isso, Deus permitiu que os povos vizinhos de Israel invadissem e roubassem a terra. Assim, quando estavam em sofrimento sob o governo dos inimigos, o povo clamava a Deus. Ele, por sua misericórdia, ouvia a oração, levantava um juiz, isto é, um líder para guerrear e livrar o povo da dominação dos inimigos. Enquanto o juiz liderava, o povo temia Deus, estabelecia um período de paz. Porém, quando o juiz morria, a geração seguinte voltava a desobedecer. Por esse motivo, as nações as quais Josué não expulsou e que permaneceram em Canaã após a sua morte, continuaram na terra prometida, por vontade divina, como forma de punição a Israel, por quebra da aliança com Deus. Observe que há muitas coisas que precisamos abandonar, que precisamos destruí-las do nosso convívio. Situações e coisas que só acabam sendo obstáculo entre a nossa comunhão com Deus. Israel, o fato foi manter aqueles povos ao seu redor, ainda como serviçais deles, vivos. E Deus disse que orientou e alertou, cara adolescente, ao povo de Israel, que isso seria como espinho nos seus olhos, como espinho na sua carne. Mas ainda assim, eles não ouviram e tiveram que passar pelo tratamento de Deus. Porque cada um desses juízes reflete a constante e a longânima misericórdia de Deus e amor do Senhor por cada um deles. A Bíblia pontua um panorama deste período. Naquele tempo não havia rei em Israel, olha só. E cada um fazia o que bem queria. Por certo, cara adolescente aqui claramente nos ensina que nós não temos condições nem mesmo de cuidar de nós mesmos. Observe aqui, cada um fazia o que bem queria. Estava entregue, se nós fomos entregue à nossa natureza, que é tão comum ao pecado, só há uma consequência, como diz a Bíblia. Um abismo chama outro abismo. Observe que no Salmo 1, o Senhor já fala conosco, cara adolescente, quando ele diz que bem-aventurado aqueles que se privam de determinado ambiente, mas que antes disso medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Porque ele é bem-aventurado, antes tem o seu desejo, o seu deleite em meditar na palavra de Deus, no que diz respeito que não anda
no conselho dos ímpios. Bem-aventurados são esses. Porque essa questão das escolhas, questão das amizades e do ambiente, para que nós venhamos saber quais são para nós adequados, é justamente a questão da nossa meditação e reflexão na palavra de Deus. Há exemplo deste momento que estamos aqui, cara adolescente. Então, logo nós, sem qualquer referência bíblica ou de qualquer instrução, né, no que diz respeito à vontade de Deus, estaremos entregues à derrocada espiritual. Segundo, a juíza Débora. Geralmente os juízes eram homens. Todavia a Bíblia nos apresenta Débora, que era profetisa e juíza do israelita. Em sua época, o povo escolhido foi dominado por Jabim, governante da cidade de Hazor, que tinha Sisera como comandante do seu exército. Débora mandou chamar Baraque e lhe entregou uma mensagem apontando que o Senhor estava ordenando que Balaque lutasse contra Sisera e seu poderoso exército, pois a vitória era certa. Entretanto, Baraque impôs a condição de que só iria lutar se Débora o acompanhasse. Débora respondeu dizendo que iria com ele, mas como consequência ao seu pedido, as honras da vitória sobre Sisera não ficaria com Baraque, e sim com uma mulher que também não foi Débora. Baraque e Débora se reuniram com um exército de 10.000 homens e partiram rumo a Quedes, uma cidade fortificada que ficava a cerca de 15 quilômetros de Hazor. Sisera recebeu informações das motivações de Baraque no Monte Tabor e, reunindo seu exército e seus 900 carros de ferro, acompanhou junto ao rio Quizon. O momento da guerra havia chegado. Débora ordenou que Baraque atacasse, pois o Senhor estaria com ele. Quando o exército de Baraque apareceu, uma grande confusão tomou conta do exército de Sisera, especialmente porque houve uma pequena enchente no rio Gion. Ali mesmo todos os inimigos de Israel foram derrotados por Baraque. Entretanto, o comandante Sisera fugiu. Sisera se escondeu na barraca de Jael, uma mulher. Por estar muito cansado, Sisera dormiu após se alimentar enquanto ele dormia. Jael o matou. Baraque, que perseguia Sisera, quando chegou à casa de Jael, viu que o comandante já estava morto. E assim se cumpriu a palavra do Senhor, anunciada pela profetisa Débora, que a honra da vitória seria de uma mulher, no caso Jael. Após essa grande vitória, houve paz na terra por 40 anos. E o que o texto que nós lemos aqui, né, dentro desse segundo ponto, deixa claro, amado e querido adolescente, que nós não temos condições de nós mesmos nos recuperarmos. Nós não temos condições de sair da onde viemos estar como um cativeiro, como um aguilhão. Somente quando nós voltarmos para Deus. O juiz aqui representa também aqueles que Deus envia, aquele que Deus prepara para trazer à luz da nossa consciência a necessidade imperiosa de nos voltarmos para Ele. E diante dessa atitude, o Senhor lutará pelas nossas batalhas. Quando Josafá estava junto com o seu exército, Deus usou essa expressão para eles: nesta batalha não tereis que pelejar. Estando nós dentro desta comunhão com o Senhor Ele nos guardará. O Senhor nos fará vitorioso. E essa vitória não está em quem nos proporcionará isso, mas em que Deus há de usar para que essa vitória, para que esse alívio, para que essa paz ocorra em nossos corações. Deus usou Débora como juíza, por falta de juiz masculino. Deus usou Jael, uma simples dolar. Porque esse Isaac bateu na porta dela, na tenda dela. E ela chamou para dentro. E fez o que fez por amor ao nome
do Senhor e recebeu as honrarias. Mas tudo porque, por conta dos atos providenciais de Deus e em cumprir a sua promessa, que de uma outra mulher é que viria a honra de estar sendo um instrumento na mão de Deus. Deus, ele quer, caro adolescente, honrar a minha vida, honrar a tua vida. Se colocarmos diante do Senhor, dentro da sua responsabilidade, isso é consequência de sermos honrados. E a Bíblia, ela diz, dai honra a quem tem honra. Não é idolatrar, é considerar que Deus está com aquela vida, que Deus está fazendo uso, e nós devemos com isso glorificar a Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Terceiro ponto, juízes, Gideão e Sansão. Gideão, um juiz corajoso. O tempo passou e novamente o povo de Israel pecou contra Deus. Por isso Deus permitiu que os medianitas, junto com os amalequitas, povos do deserto, atacassem o povo escolhido. Toda vez que o povo hebreu semeava, os inimigos os atacavam, saqueavam e destruíam toda a colheita, o mantimento, as plantações animais. Dos hebreus eram saqueados e destruídos de forma que o povo estava em grande aflição e com subsistência ameaçada. É neste contexto de escassez e medo que Gideão é chamado por Deus para libertar o povo de Israel. Ele estava malhando trigo no tanque onde se pisavam uvas, para se esconder dos inimigos, quando o anjo do Senhor apareceu diante dele. Gideão se achava indigno do chamado, mas Deus confirmou a sua vontade. Mediante a palavra do Senhor, Gideão reuniu um exército para lutar contra os amalequitas. Inicialmente ele reuniu 32.000 homens. Porém Deus mandou que os medrosos voltassem para casa, e assim dos 22.000 homens retornaram. Deus ainda achou que tinha soldado em excesso e por isso ordenou um novo teste. Deus ordenou que à beira de um rio, que bebesse água como um cão, lambendo a mão, devia ser separado dos demais que se ajoelhassem para beber. Dentre os 10.000 homens, apenas 300 foram selecionados. Por fim, com um grupo apenas de 300 homens, Gideão lutou contra o exército inimigo, que era maior e mais forte. Gideão e seus 300 homens, apenas tocando buzina, gritando e utilizando tochas de fogo, venceram a batalha. Quando os soldados de Israel seguiram a estratégia definida por Deus, seus inimigos fugiram assustados e começaram a atar uns aos outros. Se estivesse com um exército inicial, o povo de Israel poderia pensar que venceu sem a ajuda de Deus. Todavia, como estavam apenas com 300 homens, a glória da vitória foi totalmente de Deus. Os midianitas deixaram de ser uma ameaça e o povo de Israel desfrutou de paz por 40 anos. Um saldo de 155.000 soldados foram vencidos por 300 escolhidos de Deus, 300 gideões, e que ensina exatamente essa verdade, que não é por muito que a vitória é certa, é pela instrumentalidade de Deus, é pelo agir de Deus. É Deus e sempre foi Deus e sempre continuará sendo Deus. O que nós precisamos é tomar o exemplo desses 300 gideões, que foram aprovados porque à beira do rio tomava a água com a mão, ou seja, dava clara entendimento para nós que ele estava sob uma questão de vigilância. Eles baixavam na água no rio, levantavam e bebiam a água, enquanto outros, os 22.000, desceram totalmente ali na água e ficaram ali desapercebidos do perigo. A água fala, algumas vezes na escritura, representa, que é a conjectura minha, permita-me, representa a palavra de Deus. A palavra de Deus, o fato de tomar da mão sobre uma questão de estar
olhando de um lado para o outro, porque estavam sobre um tempo de guerra. Isso nos ensina a questão da importância da vigilância, e temos aqui no canal tema específico sobre isso, falando da vigilância como nosso forte aliado. Que você possa meditar também nessa mensagem que se conta aí na plataforma do canal. Amém? Vamos aqui para o segundo subponto. Sansão escolhido falou de Gideão agora. Sansão escolhido desde o ventre da mãe, muitos anos se passaram. Jael teve diversos juízes, porém, mais uma vez, o povo pecou contra o Senhor e ele permitiu que Fistel dominasse sobre Zebeu. Nesse tempo nasceu Sansão. Ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe, com o propósito de derrotar os filisteus. Sansão deveria seguir o voto de Nazireu. Sob este voto, ele não poderia cortar o cabelo, beber bebida forte ou tocar em cadáveres. Sansão cresceu seguindo essa diretriz e o Espírito do Senhor começou a dirigi-lo. O Espírito de Deus o capacitava para que ele tivesse uma força física sobre-humana. O propósito de vida de Sansão era destruir os filisteus, mas eles, não ouvindo o conselho de seu pai, causou-se como uma mulher do povo inimigo. O casamento fracassou, a Sansão voltou para casa furioso. Algum tempo depois, Sansão retornou à casa do sogro. Neste momento, descobriu que não poderia refazer a união com a mulher escolhida. Motivado pelo desejo de vingança, Sansão ateou fogo nas plantações de trigo dos filisteus e nos bosques de oliveira. Além de matar muitos homens filisteus, isso desencadeou uma guerra de Judá. Os homens de Judá fizeram um acordo com Sansão, que aceitou ser amarrado por ele, entregue aos filisteus. Quando chegou no local do encontro, o Espírito do Senhor tomou a Sansão. Ele ficou muito forte. Ele se soltou, lutou contra os filisteus e venceu. Após essa vitória, Sansão liderou o povo de Israel por 20 anos. Posteriormente, Sansão se uniu a Dalila. Ele se apaixonou por ela e lhe contou que o segredo de sua força estava no fato no seu cabelo nunca ter sido cortado. Então, Sansão foi outro líder em que Deus, juiz que Deus levantou, né, como ato de misericórdia para o povo de Israel. Dalila, por sua vez, contou aos filisteus, foi paga a entrega essa informação. Dalila enganou Sansão e fez ele dormir. Em acordo com os filisteus, ela fez que os cabelos de Sansão fossem cortados. Sansão foi atacado pelos filisteus, capturado e torturado. Ele foi humilhado, tendo seus olhos perfurados, se tornou um escravo. Sansão perdeu sua força, porque o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Triste é a situação também de Sansão, a exemplo de Saul. Começou bem, foi um instrumento de Deus, mas abandonou o caminho, dando vazão, né, plenamente à sua carne, à sua natureza. Este é o ensino que esse texto nos traz, né, e do perigo de fletarmos com a nossa natureza carnal. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o seu Espírito Santo venha nos dar força e vitória sobre cada um desses embates, em nome do Senhor Jesus. Concluindo, o período do juízo foi marcado pelo ciclo: desobediência, derrota para os inimigos, clamor a Deus, liderança de um juiz e vitória sobre os inimigos. Esse não é um bom modelo. Não devemos ter uma vida firme. Nós devemos ter uma vida firme e constante na fé, do lado da Miliane. Desculpa, amados, desculpa por esse delírio aqui. Súbito delírio, né? Esse não é um bom modelo. Nós devemos ter uma vida firme e constante na fé em Deus. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Vamos estar, então, fazendo uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa presença,
pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação. Também, Pai, por esse momento em que o Senhor nos fez meditar um pouco sobre essa questão de líderes e de um tempo, Pai, que não foi tão bom para o povo de Israel. Que o Senhor nos guarde desse mal, mas que, a exemplo da lição, Pai, que nos ensina, possamos valorizar e submeter ao nosso líderes, estando eles sendo homens temente a Deus, ó Pai, e daqueles que têm, Senhor, amor e cuidam, ó Pai, das nossas almas. Faz isso, Senhor, e também a qualquer outra liderança. Nos ajuda, Pai, e nos dá um coração íntegro ao Senhor e não um coração dúbio, de dois pensamentos, um coração, ó Pai, oscilante, de altos e baixos, de maneira alguma, Senhor. Que nossos pés possam estar na rocha e que a nossa vida possa ser dedicada plenamente a Ti, a exemplo de Sansão, como Narizeu, possamos ser consagrados a Ti, ó Pai, plenamente, pelo poder e pela ação do Senhor em nossas vidas. Faz isso, Pai, que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.